só vai conversar. Daqui para frente a Georgia manda tudo lá. É A gente legal. não faz mais nada, digamos assim. Tem Estamos que ao fazer. vivo agora, Vamos então? fazer. Vamos fazer. Boa noite a todos. Eu acho que nós já estamos aí ao vivo. Meu nome é Cindy, eu sou médica emergencista aqui em Florianópolis, presidente da comissão científica do 5º SBMed, Congresso Sul-Brasileiro de Medicina de Emergência, que vai acontecer aqui em Floripa, dos dias 28 ao dia 31 de outubro desse ano, lá no Centro de Eventos do Costão do Santinho, que é um lugar incrível e que vai receber pessoas incríveis. Vai ser uma oportunidade da gente se encontrar, da gente aprender, se atualizar, debater, né, treinar e somar esforços aí para o fortalecimento e o reconhecimento da especialidade no Brasil. Todo esse processo aí de confecção da planilha e quem nós vamos chamar, né, todo esse processo de organização do Congresso tem sido muito interessante, porque através dessa atividade eu tenho a oportunidade de conhecer muita gente incrível, assim, nomes importantíssimos no cenário da emergência brasileira. E hoje a gente tem a oportunidade de conversar com dois desses nomes incríveis e pessoas admiráveis tecnicamente e também do ponto de vista humano. Eu vou começar apresentando a Euzeli. Muito obrigada por estar aqui, Euzeli, por somar com a gente, por ter essa disponibilidade, por estar tão entusiasmada para o Congresso como eu estou. Obrigada. A Euzeli, ela é natural do Rio de Janeiro. Ela tem 10 anos de carreira no SAMU, 14 anos como enfermeira da emergência do Hospital Infantil Joana de Guzmão, 13 anos como enfermeira do Serviço Aeromédico em Santa Catarina, o Arcanjo. Recebeu, em 2024, o prêmio da enfermagem, prêmio Ana Neri, para quem não sabe, é uma homenagem prestada pelo Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, e pelos Conselhos Regionais de Enfermagem, CORENS, a profissionais que se destacam pela dedicação, inovação e contribuição significativa para o desenvolvimento da profissão. Então, muito honrada de ter a sua presença aqui com a gente hoje. Além disso, atualmente ela cursa o 2º ano do doutorado acadêmico no Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Tem muito mais detalhes a respeito do currículo da Euzeli que vocês vão poder acessar no link que a gente vai disponibilizar depois para vocês. Também a gente vai deixar anexado os trabalhos que ela já fez, os links de estudos, as contribuições dela, a reportagem da homenagem do prêmio que ela recebeu, Ana Neri, um prêmio importantíssimo ali para a categoria. Nas horas vagas, a Euzeli não para, ela estuda, ela publica, ela pedala, ela escala, multitarefas e também, né, muito humana enquanto profissional que cuida de crianças, né, num período muito frágil, né, da vida delas. E também, agora, vou apresentar o Nelson Augusto Mendes, porque essas lives que a gente tem feito através do Instagram do Congresso é justamente para apresentar para o nosso público os nossos palestrantes, né? É um pouquinho, né? Uma conversa que depois é só um spoiler para a gente querer encontrar a pessoa depois pessoalmente. O Nelson é enfermeiro, ele está em Curitiba, ele tem 25 anos de carreira, experiência como socorrista, pré-hospitalar, intra-hospitalar, terapia intensiva, pediatria, neonatologia, fez mestrado em protocolo de checklist de transporte aéreo neonatal, pós-graduação em enfermagem em urgência e emergência, transporte aeromédico e medicina aeroespacial, titulado especialista pela Abraero por Notório Saber,
coordenador de pós-graduação da faculdade como é que fala? Sensubpeg, nos cursos de Isso, exatamente. enfermagem em emergência, enfermagem em UTI, enfermagem aeroespacial e medicina aeroespacial. Atualmente é coordenador do SAMU da região metropolitana de Curitiba, onde ele está agora, esqueceu a chave ali, está no relento ali na base, e também é membro do Comitê de Urgências e Emergência do Corém, e também é pai de 3 filhos, escala e gosta de aventuras. Obrigada, gente, por estar aqui. É uma honra recebê-los. Obrigado, Cindy, pelo convite, a toda a organização do CBMed, que vai ser uma satisfação estar aí com vocês em Florianópolis, trocando um pouquinho de conhecimento e, claro, aprendendo cada vez mais aí sobre a medicina de emergência, né? E fazendo umas trilhinhas também, hein? Eu quero Certeza. agradecer o convite, eu estou muito feliz, estou muito empolgada, eu estou sempre empolgada, né? A gente que trabalha com emergência, você vive na adrenalina o tempo todo, e a empolgação é uma coisa que não pode acabar num profissional que atende emergência, né? Então, eu estou muito feliz pelo convite, muito obrigada, Cindy, e com certeza vai ser um papo assim, papo de cabine que a gente fala, né? No serviço aeromédico a gente fala papo de cabine. E é uma satisfação muito grande estar aqui junto de profissionais tão competentes, o Nelson, a Cindy. Muito obrigada. Que legal. Obrigada. Vamos começar, então, as perguntas. A gente elaborou algumas perguntas aí para conversar sobre a atividade laboral de vocês. Primeira coisa, queria que vocês explicassem, assim, rapidamente para o público, as diferenças técnicas, né, básicas, eu sei que tem muitas, das aeronaves, né, a asa fixa e a asa rotativa, as atribuições de cada uma com relação a questões técnicas e logísticas. Com a palavra. Euseli, passo para ti, pode começar. Sempre as Então, damas também. a aeronave de asa fixa e asa rotativa é simplesmente rotativa é o helicóptero e asa fixa é o avião, né? Então são duas aeronaves assim muito importantes no serviço aeromédico, tanto asa fixa como asa rotativa. Os dois têm uma diferença, sim, porque o asa fixa ele voa muito mais alto, ele voa a distâncias maiores, e o asa rotativa ele para fazer mais resgate aeromédico, né? Então ele voa um pouco mais bem mais baixo e não vai em distâncias que o avião, que é o asa fixa, vai. Então eles têm uma diferença de transporte. Pois é, Cindy, o que acontece muitas vezes de grande diferença é que os helicópteros, que são as asas rotativas, como ele falou, eles são específicos para fazer o resgate. Então, eles fazem pouso em rodovia, fazem pairado nos cumes de montanha, fazem salvamento aquático. Já as aeronaves de asa fixa, que são os aviões, eles fazem as transferências. Nós chamamos isso de atendimento pré-hospitalar secundário, que são as transferências, tirar de um centro de saúde de menor porte normalmente para engajar esse paciente para um centro de maior porte. Então seria de um centro primário para um centro terciário de saúde. Essas são as grandes maiores diferenças. Nada impede também de um helicóptero com a asa rotativa fazer também essas transferências, mas numa distância um pouco menor, de aproximadamente 300 quilômetros ali, que é um limite onde tem um voo e até mesmo a carga do combustível de algumas aeronaves, né? Entendi. E também tem toda a questão de pista, né, de que influencia e tempo, né, o tempo também como está o tempo, né, as questões climáticas. Mas voltando um pouco para ali a questão, as questões técnicas também abrangem uma outra questão, a tripulação. Então,
como que é essa tripulação para quem não está acostumado, para quem não conhece? Então, a gente está conversando sobre as nuances do transporte aeromédico do ponto de vista direcionado para a pediatria neonato, né? E nesse sentido, o que que muda dentro da aeronave? Como muda? Conta para a gente tripulação e nuances dessas adaptações que precisam ser feitas no atendimento de uma criança ou de um neonato. Então, falando do asa fixa, que é o avião, né? Então, no avião são dois pilotos, né? Médicos e enfermeiro, médico e enfermeiro de voo, né? E, na verdade, como a gente faz os transportes, esses transportes são regulados, né? Pela regulação, então a gente vai nos transportes com a história, tá? Já do paciente pediátrico, e lá o avião necessita de apoio, diferente do helicóptero, né? O avião ele pousa em pista, como o Nelson falou, então a gente pousando na pista, a equipe vai precisar de um apoio terrestre, não tem como, né? Então depende de uma ambulância para pegar a equipe, levar até o hospital, até o atendimento da origem, né, do paciente e fazer a transferência desse paciente para o avião. Então, a gente depende do terrestre. Então, a equipe é formada por esses profissionais. Na verdade, quando vai até o hospital, só vai o médico e o enfermeiro. Os pilotos, eles permanecem no avião, no aeroporto, e a gente segue até o leito, né, que a gente fala leito a leito, que é aqueles pacientes graves que tem que ir até o hospital para fazer a transferência dele, às vezes estabilizar, inclusive, né? Sim. E o helicóptero é o tempo-resposta melhor por questão dele fazer, ele ter um piloto, às vezes dois pilotos, né, dependendo da aeronave, médicos, enfermeiros, o tripulante operacional, que faz toda a segurança de pousos e decolagem, né? E a gente faz o tempo-resposta, porque a gente chega aonde a ambulância não vai, né? O helicóptero chega até no local que é difícil acesso, então a gente consegue atender o paciente na cena e levar o paciente com a mesma equipe, piloto, tripulante, até o destino final de atendimento, que seria o hospital. Então, tem uma diferença. O avião necessita de apoio de ambulância e o helicóptero ele vai de ponto a um outro ponto, mas às vezes a gente consegue pousar num No próprio hospital hospital. próprio que tem o pouso lá, que dá para pousar. Bom, Mas tem, por exemplo, hoje aqui na Grande Florianópolis, quando nós pousamos, por exemplo, com o paciente adulto, o pouso é feito na beira-mar, num heliponto que tem ali, e ali a gente precisa também de uma ambulância. Então, pode acontecer do helicóptero necessitar de apoio, mas o avião constantemente ele vai necessitar do apoio terrestre. O helicóptero ele faz o resgate e o tempo-resposta dele é melhor porque ele consegue atender e levar o paciente para o destino final, sem, na maioria das vezes, a necessidade de uma ambulância. show. É importante lembrar também, Cindy, em relação à tripulação, né? A Euseli falou ali, muito importante, que é médico e enfermeiro. Existe uma portaria lá de 2002, a portaria 2048, que fala que para tripular uma aeronave tem que ser equipe de suporte avançado. Então tem que ter médico e enfermeiro e junto, dependendo da aeronave, situação de resgate, coloque-se um tripulante operacional com a formação de socorrista. Como hoje no país, Perfeito. quem faz as partes de resgate são o serviço público, Cindy, nós temos que ter, sim, bombeiro, policial militar, que são os socorristas que vão fazer a parte de segurança de voo também. Além do que, tanto o profissional médico quanto o enfermeiro, de acordo com a sua categoria, existem algumas exigências para se tripular, como a resolução do Corém 660 de 2022 fala que para o enfermeiro tripular uma aeronave tem que ser egresso de uma pós-graduação ou titulação de especialista pela sociedade.
Na medicina, hoje, não existe nenhuma resolução exigindo que faça a pós-graduação ou tenha um curso similar. Existe hoje uma área de atuação, que é a medicina aeroespacial, com algumas exigências seguindo pelo CFM. Além do que, esse profissional, depois de ter feito toda a formação para estar atuando com os cursos S da vida, o ACLS, o ATLS, o PAUS, o ATCN, todas essas formações, tem ainda o curso específico para operador de suporte médico, que daí Uhum. cada instituição, sim, faz a sua capacitação. Aqui no Paraná, o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar, a formação nossa de operador aeromédico é de 3 dias de imersão mesmo, tanto teoria quanto práticas na aeronave, para se fazer parte da tripulação do nosso serviço aéreo aqui de Curitiba. Como é que é aí, Roseli, em Santa Catarina? Então, aqui em Santa Catarina, né, como o Nelson falou, né, a necessidade do enfermeiro, sim, ser formado, ter a especialização em serviço aeromédico, em transporte aeromédico, conhecer a fisiologia de voo, porque não é simplesmente falar assim, eu vou trabalhar no serviço aeromédico. O serviço aeromédico é muito legal de trabalhar, mas ele tem e precisa de profissionais que têm especialização pela questão da fisiologia de voo em si, porque a gente fala que o espaço aéreo ele salva a vida, mas ele também pode matar, porque as doenças descompressivas do espaço aéreo, os profissionais eles precisam conhecer. Hoje tem formação de médicos, né, para se formar na área pela questão de saber o tipo de paciente que ele pode ou não transportar no espaço aéreo, no transporte, né? Então, é importante que o enfermeiro tenha formação, sim, e aqui em Santa Catarina existe uma formação de operadores de suporte médico. Então, assim, porque nós trabalhamos com esquilo aqui, né? Tanto a Polícia Militar como o nosso helicóptero, o Arcanjo, eles são esquilo. Então, eu tenho que conhecer a parte funcional do esquilo. Então, existe sim a preparação do operador de suporte médico, que faz o treinamento, faz baixa altura, conhece a aeronave que ele vai tripular. Então, a gente precisa, sim, fazer esse treinamento de uma semana, mais ou menos, 2 semanas, ou os profissionais que não passam por essa capacitação, eles são impedidos de voar, mesmo sendo profissionais. Por exemplo, um profissional que fica afastado do serviço por algum motivo, para ele retornar, ele precisa sim fazer a reciclagem, porque o cuidado é muito grande, porque o risco é muito grande, né? Então a gente sabe que a gente trabalha em risco o tempo todo, então a gente precisa fazer curso para entrar, conhecer a aeronave, e é isso. O profissional não é simplesmente entrar, tem que se capacitar dentro do serviço interno que vai exercer. Exatamente, né? Vocês são destemidos, vocês são destemidos. Eu admiro muito, muito mesmo. E dentro dessa, né, dessa linha, então a gente sabe, né, não tem tantas questões, né, tem tantos detalhes que você precisa entender para trabalhar, até como chegar até o helicóptero, sair dele, entendeu? Então aquela coisa de comunicação em alça fechada, então você, né, saber se comunicar entre os próprios tripulantes, isso é muito interessante. Mas do ponto de vista assim de desafios, já que é o tema da nossa live, quais são os maiores desafios enfrentados aí no cotidiano do transporte aeromédico pediátrico e neonatal para vocês? Cindy, na verdade, assim, o trabalhar no aeromédico já é um desafio devido à fisiologia, como o Zeli falou, né? Nós trabalhamos ali na crosta terrestre, até tudo bem, a gente sobe um pouquinho,
trabalha ali vamos pensar na região de vocês, sobe ali para Urubici, que já é uma altitude um pouco mais elevada, mas normalmente nós estamos ali a nível do mar, vamos chamar assim. Então nós não temos muitas alterações fisiológicas no nosso país, né? A nossa altitude não é tão intensa. Mas quando a gente sai da nossa crosta terrestre e sobe um pouquinho para a estratosfera, que seja ali 5.000, 8.000 metros de altitude, já começa a acontecer algumas alterações fisiológicas devido à mudança de pressão, mudança de temperatura, mudança de umidade, mudança de oxigenação. Então, tudo isso já se transforma um desafio estar no aeromédico, né? Ou melhor, estar na altitude. Pensando em aeromédico, as pessoas têm que estar extremamente sadias para poder estar na altitude. Que nós, seres humanos, não fomos feitos para voar, vamos ser bem sinceros, né? A gente voa de metido, né? E que a gente gosta de desafio. Mas quando a gente Não, voa, se eu pudesse, eu nem voava, não. é, Eu é de preciso. cada um, né? A gente tem um receio. Só que quando a gente acaba saindo da nossa crosta terrestre e indo para a altitude, várias alterações fisiológicas podem vir a acontecer em um ser humano sadio. Então, ele já Sim. vai apresentar dificuldade respiratória, dores de cabeça, dores nos olhos, dificuldade para deglutição e engolir, então, várias mudanças numa pessoa sadia. Agora, transformando isso para um adulto doente, a gravidade acaba sendo maior. Se a Uhum. gente pega nossos pequenos, então, que têm o metabolismo mais acelerado, tanto a criança quanto o neonatal, que é 2 vezes mais acelerado do que um adulto, então, a descompensação dessas crianças e desses bebês é muito mais rápida do que a gente imagina em solo. Imagine lá em cima, na altitude. Então, o maior desafio nosso de estar lá em cima é conhecer a fisiologia aeroespacial, as leis da física que podem mudar a fisiologia e tentar evitar com que essas crianças descompensem durante o voo. Né, Oseli? Sim. Acho que Abre o seu áudio lá, áudio Oseli. está Acho que você desligado, desligou. Dele. Isso. Desafio são rotinas, né, dos profissionais que trabalham na emergência. É desafio o tempo todo. Quem trabalha na emergência vive de desafio. Quem trabalha na emergência no ar é um desafio dobrado. Por quê? Falando de criança, né, como a gente está falando em desafio de transportar ou de atender em si o paciente pediátrico, o pior desafio é você manter ou não prejudicar mais aquele paciente que você vai transportar, que você atendeu, que você vai transportar. A ideia é você fazer com que esses efeitos fisiológicos, como o Nelson muito bem falou, que altera bastante, que é as doenças descompressivas, então elas podem sim, elas alteram o nosso, imagina a da criança doente. Então, quando você vai transportar uma criança, que você pega uma criança de 2 dias, né, com 7 a 10 bombas, é uma criança muito grave. Muito Então, grave. tudo que a gente precisa fazer, a gente faz em terra. O bom transporte é aquele que a gente não faz nada. A gente Perfeito. só voa olhando para a criança. Então, tudo Uhum. que é feito na cena do Excelente. atendimento, na cena do hospital, se caso for um transporte de avião, mas o profissional que trabalha vive sendo desafiado o tempo todo, porque dependendo das nossas chamadas, nem sempre, né, Nelson, é a mesma. É o mesmo caso que a gente se depara na cena. Você, às vezes, vai num transporte, chega lá, o paciente está tranquilo, tá? Dá para transportar. Chega lá, o paciente está com 7, 8 bombas, um bebê de 2 dias que acaba de nascer, que o ideal é que essas crianças nem saíssem do Uhum. local de atendimento de que nasceu, né? Então, quanto mais voar com esses pacientes. Então, é o Uhum. desafio o tempo todo. Então, a gente tenta fazer com que a gente não agrave o Uhum. problema do paciente, diante de todos esses desafios que são encontrados no espaço aéreo
com os pacientes. Então, o desafio é transportar. E o desafio maior é chegar com a criança melhor do que ele foi encontrado. Esse é o desafio. Isso é maravilhoso, porque é bonito a gente ver que a fragilidade que essa criança vai ser transportada, e principalmente num contexto que ela não poderá ser transportada com a mãe, ou com algum um ente, né? Porque não cabe na aeronave. E só que assim, ela vai ser transportada em segurança quando ela tem profissionais capacitados, né, altamente capacitados para lidar com qualquer intercorrência. Você disse o transporte bom é aquele transporte que a gente não faz nada, concordo. E também adicionando, é aquele que, se houver intercorrência, eu vou saber identificar rapidamente e saber corrigir de imediato dentro das condições, né, das minhas condições técnicas, né? Então, realmente é um desafio que eu fico pensando do alívio que é chegar, né, dar um J10 e deu tudo certo, sabe? Pelo menos da nossa parte, deu tudo certo. E isso é uma sensação, eu acho que é a mesma sensação que a gente tem quando é uma PCR revertida, assim, né? É um sucesso operacional, é algo que, através da técnica, né? Porque é técnica também, não fazer nada, você está fazendo muita coisa. Através da técnica, você conseguir entregar o melhor para o paciente, né? Conseguir entregar uma sobrevida, uma possibilidade de uma vida melhor para aquele paciente e para os familiares. Mas você sabe que uma coisa interessante ali que o Zeli falou é em questão de chegar lá e não ser a mesma situação a qual foi passado para nós, né? Uhum. É, muitas e muitas vezes, como em Sim, todos sim. os SAMUs do Brasil, a gente Uhum. chega lá e fala: essa criança não tem condições de ser transportada. Aí a gente para com a equipe e fala: tá, e se a gente não transportar essa criança ela Exatamente. vai morrer nesse lugar. É, exato. Então, fazer tudo o que puder e o que a gente não puder para estabilizar essa criança, tirar essa criança com qualidade, melhorar os parâmetros dela para poder chegar no seu destino da melhor forma possível. Muita missão de Para ela. misericórdia que a gente chama de estar Exato. fazendo nesse tipo de situação. É uma questão de pesar risco-benefício, e é uma questão de você dar a possibilidade curativa para esse paciente. A Uzeli, eu acho que saiu do nada, Ela caiu ali, acho que já volta. já Tá volta. ventando Mas aí na ilha. é interessante isso, Nelson, porque realmente é admirável você ter essa possibilidade de entregar é, essa atuação, né, essa atividade laboral com tanta técnica, e ter aquela sensação de que eu fiz de tudo. E o que eu acho assim de suma importância sempre, nós também, né, do pré-hospitalar, a gente tem essa consciência que às vezes a gente é chamado para fazer um transporte de um paciente de um hospital para outro, e que eles passam a história inicial de um jeito, quando a gente chega no local é completamente diferente. Então, a premissa é não conduzir um paciente instável. Essa é a premissa. Então, qual Ou que é o nosso objetivo? Estabilizar o máximo que puder no local e conduzir esse paciente em total segurança, mesmo a despeito de uma condição clínica desfavorável. Só que qual que é o ponto-chave que eu acho muito importante? É que antes de qualquer transporte, você deixar claro isso para a família. Olha, exatamente. tem a possibilidade da gente transportar, é um paciente grave. Todo transporte para um paciente grave é um transporte oneroso, é algo que para nós é imprevisível. Para a gente da viatura terrestre, se o paciente instabiliza, a gente para a viatura e tenta estabilizar de novo. Agora, para o aeromédico, como é que é? Enquanto a Euseli não chega. Normalmente, a gente.
entre aspas, né, não decola com um paciente instável, né? Mas a gente consegue realizar os procedimentos em solo, estabilizando esse paciente. Caso venha esse paciente na asa rotativa agravar demais o quadro, necessitando de um atendimento necessário de reanimação, a gente acaba normalmente optando por pousar a aeronave em uma área segura e iniciar aí Perfeito. os seus devidos atendimentos. Porém, no avião, a gente tem um espaço um pouquinho mais seguro. A gente só passa o mic para o comando e fala: comando, estamos se soltando do cinto e vamos trabalhar ao lado do bebê com nos dê segurança. E eles acabam nos dando a segurança adequada durante o manuseio, nesses 10, 15, 20 minutos, muitas vezes, que pode ficar ao lado do bebê fazendo essa estabilização, né? Uma Perfeito. das premissas bem interessantes que a gente pensa é assim: eu tenho que proporcionar melhor atendimento do que ele está recebendo, para Exato. poder levar ele com qualidade para um atendimento Exatamente. complementar, né? Perfeito. Perfeito. Não adianta estabilizar e deixar ali. Tem que É, estabilizar para transportar. Para isso. transportar. E falando, complementando o que eu havia falado da questão da gente tentar realmente, a gente fica muito tempo em solo, tentando estabilizar o máximo para que a gente não tenha intercorrência. Então, o ideal é Exato. que se transporte sem intercorrência, né? Mas se acontecer, os profissionais eles precisam estar capacitados para fazer o melhor para o paciente, né? Eu digo que o transporte aeromédico a gente não tem, nem sempre tem pediatra, nem sempre nós temos um neonatologista, então, mas nós temos médicos e enfermeiros que precisam fazer o mínimo para salvar uma vida, né? Então, eu não sei atender criança, eu não gosto de atender criança, mas em algum momento da sua vida, você vai atender uma criança, você vai atender um paciente pediátrico grave, Você é e você emergencista, tem que mas estar preparado para É. atender, né? Mas quem não gosta de criança, não gosta de pessoa, não tem que estar na atividade, né? É Primeiramente. isso mesmo. E você tá... os transportes que a gente faz hoje aqui em Santa Catarina, nossa, 90% dos transportes são RNs transportados. Por falta de leito, né? Mas hoje nós temos um serviço aeromédico maravilhoso. Teve De uma ponta. evolução muito grande, porque nós temos hoje 3 aviões que fazem transporte direto de criança. A maioria é bebezinho que nasce, falta UTI, a equipe vai lá, transfere o paciente bebê para o leito de UTI que ele precisa, mas a equipe ela está preparada, porque a gente já pegou de tudo e mais um pouco, né? Porque sempre tem aquelas surpresas de chegar e não é o que foi passado. E a gente precisa saber que conviver com isso, né? Atender, transportar e chegar com o paciente melhor do que a gente pegou no local, sem intercorrência e sem piorar a situação do bebê, né? Boa. Gente, eu tenho uma história bem interessante em relação a não transportar pacientes graves, né? Há um tempo atrás, nós fomos até Chapecó, pegamos um recém-nascido com CIV, CIA, CIV, né? Tinha uma comunicação intraventricular ali e canal aberto, e nós levamos ele estável, desculpa, de Chapecó a Blumenau. Chegou no hospital de Blumenau, estável, foi para a UTI. 5 dias depois, 5, 7 dias depois, chamaram a gente: ó, procedimento realizado, venham fazer o repatriamento dessa criança. Repatriamento. Comum. Criança de 28 dias depois de ter feito o procedimento, a gente chegou na UTI, ele só estava faltando sorrir, pular, de tão bom que estava o menininho. Estava com droga vasoativa em baixo volume, sedação baixa, tudo certo para a gente Qual que é a decolar. idade mesmo, Nelson? Era 28 dias. Ele saiu de Chapecó com 28 dias, ele estava com 32, 34 Ok, dias ali. tá. Mas foi a coisa mais engraçada, foi a hora que eu peguei aquele bebezinho, tirei do respirador deles, botei na nossa incubadora, coloquei no nosso respirador, saturação foi lá para baixo.
Ai, tirou do nosso respirador, bota no respirador deles. E ficou nessa brincadeira durante 5 horas. Chegamos até estubar o bebê e meu reestubar esse bebê. Deus! Só que como ele estava em um hospital de grande porte, o que, que nós tivemos que fazer? Por bom senso, fizemos uma gasometria, ele estava muito descompensado. Estava com uma acidose respiratória assim tremenda. A gente entrou no consenso e falou: ó, vamos deixar? Ele não quer viajar hoje. Amanhã a gente Aham, volta. E perfeito, dito se ele isso, tem. Uhum, porque ele tinha uma estrutura exato. adequada Se para tem permanecer estrutura, durante essas quase exatamente. 48 Melhor horas. decisão. É 2 dias isso. depois, a gente voltou lá, ele só faltou esticar a mãozinha, assim, tipo, agora eu quero ir, né? Ah, E que foi um bom, voo bem tranquilo, que né? ótimo. Isso é Não perfeito. necessariamente Essa falando. é uma decisão técnica que realmente pode ou colocar a vida do paciente em risco ou possibilitar uma sobrevida a ele, né? Sim, sem dúvida. E essas Interessante, decisões são muito interessante. complexas, né? Porque, assim, a empresa a qual eu trabalho aqui em Curitiba, ela atende planos de saúde. E daí, quem que vai pagar esse voo, né? Quem que vai cobrir com essas despesas, né? Como é que vai ser a justificativa, né? E realmente a gente prezou muito pelo cuidado da criança. E a empresa, ela respeita e entende muito isso, né? Ah, Que não não, dá pra, né? mas esse é o tipo de decisão que não tem negócio. É uma Não dá, não decisão que dá. não tem negócio. O paciente não tem condição de voar agora, e ponto. O E ele está resto, no centro a qual ele consegue ser atendido e estabilizado. Então, exato, não vai, exato. né? Paciente em segurança, ele está em segurança com uma equipe, está assistido, ok. Foi a melhor decisão, sem dúvida. Mas assim, e no que tange assim a ciência e o aeromédico, em que pé estamos, né, de estudos, publicação a respeito de transporte aeromédico pediátrico e neonatal? Falem para a gente rapidamente, por gentileza. Vai lá, Zeli, fala ali um Pode. pouquinho. Bom, a gente sabe que não são tantos estudos falando sobre a pediatria ou o transporte em si, né? Falando sobre alguns artigos que eu li e que foi um serviço aeromédico da Alemanha, né? Então, o meu trabalho do mestrado, eu pesquisei muito sobre transporte de paciente pediátrico grave, porque o protocolo falava da fixação do paciente pediátrico nos helicópteros, né? Como é que a gente faz essa fixação de segurança do paciente. Então, eu li algumas literaturas e vi que eram poucas. Eu tive muita dificuldade, porque eu conheci o Serviço Aeromédico da Alemanha e eu li alguns trabalhos da equipe do aeromédico lá, que é o monopólio do serviço aeromédico na Alemanha. E lá vários artigos falavam que eram poucos estudos falando sobre, que as equipes tinham muita dificuldade em trabalhar com criança, porque tinha medo de atender criança, algumas problemas que acontecia durante o transporte era a falta de habilitação dos profissionais. Você vê, no país de primeiro mundo, Uhum. existe Bom, problema para é, transportar o Sim. paciente pediátrico. Por quê? Porque os profissionais acabam ficando com medo mesmo de fazer o transporte ou fazendo o transporte de uma forma errada, né? Ou não Então, recebendo tanto treinamento, né? não Porque receberam, tem né? habilidades que são treináveis, né? Essa questão. Isso, com certeza. Então, em alguns artigos eu li falando que o cuidado que nós temos que ter no transporte, é, a gente precisa cuidar para que a gente não agrave o problema do paciente. E muitos Uhum. artigos falavam que alguns pacientes transportados teve um agravamento do quadro pela questão do transporte não ter sido feito adequadamente. Então, assim, Excelente. existem poucas publicações, né? Mas hoje a gente vê que as pessoas têm querem buscar, né? Escrever trabalhos, fazer um trabalho que eu estou escrevendo agora no doutorado,
falando dos transportes do paciente grave nos helicópteros, né? Por quê? Não, Demais. porque o tempo-resposta, a criança precisa de tempo-resposta, né? Então, quando a gente transporta um paciente grave, ele precisa chegar na referência dele de atendimento, né? Nós não somos referência dele. A referência do paciente pediátrico é o médico pediatra, é o neonatologista, então, só que a gente precisa transportar. Então, eu estou fazendo trabalho, pesquisa sobre isso, do tempo-resposta que o paciente pediátrico precisa para chegar na referência. E estou buscando algumas literaturas falando que o helicóptero está sendo o melhor recurso hoje pela questão da rapidez, né? Daquela coisa. Saiu de um ponto, chegou no outro, ele chegou mais rápido e evitou um agravamento do quadro, né? Precisa ser transportado, ele precisa ir para referência, né? Então, hoje a gente tem poucas literaturas, sim, é um pouco mais difícil, mas a gente consegue hoje ver pessoas, profissionais, escrevendo mais sobre a área, né, pediátrica. E você está contribuindo para isso, né? Uma sua contribuição, ela é de suma importância é um legado, né? Então, vou pedir para você para enviar ali para os nossos seguidores, ali, para o pessoal que vai participar do congresso, a referência desses estudos citados aí, tá? Para que todos tenham acesso e também se informem cada vez mais. Vamos lá, Nelson. O que você Na acha? verdade, assim, o que a pandemia veio, né? Aquela situação da guerra da pandemia veio para a gente crescer em muitos pontos, né? Principalmente o psicológico nosso mudou muito, né? A questão dos cuidados. E aí acabou se desenvolvendo muitos trabalhos de pesquisa, por causa que tinha muita carência de conhecimento, né? Então, a pandemia explodiu muitos trabalhos, né? Nós tivemos vários congressos aí nos últimos anos com publicações de trabalhos escritos durante a pandemia. Nos últimos 8 anos aumentou o número de trabalho. Mas como a gente sabe que para escrever trabalho adulto já é difícil, pediatria e neonatologia muito mais, né? Então nós temos sim uma grande carência de trabalhos, principalmente nacionais, voltado para a parte de pediatria e neonatologia. Então é um legado aí que Euseli está deixando, escrevendo os trabalhos dela, e é claro, a gente está juntos aí tentando deixar aquele formiguinha para os demais coleguinhas nossos aí da emergência tá escrevendo os trabalhos e compartilhando sim a sua realidade aí na tua região de como você atende uma criança e um bebê para todo mundo conhecer e Exato. adaptar às suas realidades internas. Esse debate é importantíssimo, né? Porque assim quanto mais a gente conhece a respeito dessa área, mais a gente consegue contribuir com as lacunas, né? Ver o que falta, o que precisa. E falando Exatamente. nisso, finalizando a live, as últimas perguntas, quero saber quais são as perspectivas para o futuro do transporte neonatal, pediátrico, os avanços nesse sentido e também o que vocês esperam do Congresso, do 5º SBMed, que vai acontecer aqui em Floripa. O que vocês esperam desse grande evento? Fiquem à vontade para responder. Posso começar? Com certeza, Então, sim. vamos lá. A perspectiva, nós precisamos ter objetivos, nós precisamos ter perspectiva. Eu acredito, assim, eu não sou catarinense, eu sou carioca, como você falou. Eu moro em Santa Catarina e eu tenho orgulho desse estado, Cindy, porque assim, ó, é um estado que se preocupa com a saúde da população. E eu digo que o serviço aeromédico, o serviço de saúde, ele cresceu bastante em Santa Catarina. A evolução da saúde em relação ao serviço aeromédico, né? A expansão do serviço aeromédico, né? Então, Já hoje, salvou muita vida, né? Muitas vidas, o muitas vidas. catarinense hoje, não só o catarinense, mas toda a população que mora aqui em Santa Catarina, como eu, temos um SUS 100%, né?
temos expansão dos helicópteros, temos expansão dos aviões de transporte aeromédico. Quem ganha com isso são as crianças graves, são os pacientes graves, porque a gente precisa remover, às vezes, de um estado para outro. Por exemplo, hoje tinha uma missão para o Rio de Janeiro, trazer do Rio de Janeiro para cá. Então, repatriamento. Hoje, o serviço aeromédico faz gratuitamente, né? Busca uma pessoa, às vezes, não tem condição financeira, mas busca ele, repatria ele lá da Bahia para o estado, voltando para casa, gratuitamente. Então, assim, a evolução foi muito grande em relação a isso, né? Então, eu tenho orgulho de falar, eu moro em um estado que se preocupa com a saúde da população. O serviço aeromédico, a saúde de Santa Catarina está de parabéns. Hoje, o serviço aeromédico, e nós temos uma evolução que aconteceu recentemente, em 2022, que foi considerado o estado de Santa Catarina, Brasil, o quarto país no mundo a transfundir o sangue total. Isso, sim, é uma evolução. Isso, sim, é a preocupação que as autoridades têm com a saúde do catarinense. Então, assim, ser referência mundial não é fácil, não é para qualquer um. E Santa Catarina está aí, ó, com o nosso governo do estado fazendo a diferença. Os 2 anos para cá, a gente cresceu bastante nas emergências, no SAMU, o SAMU expandindo com ambulância. Não, Hoje, demais. você tem ambulância do SAMU, olha, de Dionísio Cerqueira, em vários lugares. Então, o crescimento é uma coisa só de população... você também se sentir seguro, porque você sabe que quem vai te atender, se por acaso acontecer, ou acontecer algum incidente com algum ente querido, alguém da família, ele vai ser bem atendido. Porque realmente eu tenho completa segurança e confiança nos profissionais da saúde do pré-hospitalar, do SAMU, aqui onde trabalhei, onde conheço todos, na técnica, na qualidade de serviço. Realmente está de parabéns. Então é isso aí, eu tenho só orgulho dessa bandeirinha aqui, ó. Santa Catarina. Eu sou carioca, mas eu tenho orgulho desse estado e de tudo que está sendo feito para a população de Santa Catarina. E o que você espera do SBMed? Eu espero, estou muito empolgada. Eu já te falei, sim, de que a gente tem que vamos decorar. Vamos decorar. Aquele congresso lá da melhor forma possível. Decorar. Nas nuances vai ter um toquezinho assim, ó, de decoração. Será um sucesso, com certeza, muita gente falando, e com certeza vai ser o Costão do Santinho, vai ser pequeno. Vai ser pequeno, eu também acho. Pequeno, tá? Também acho. Obrigada, Euseli, obrigada pela sua participação. Agora eu passo para o Nelson aí. E aí, Nelson, quais são as perspectivas para o futuro, os avanços e o que você espera do Congresso? Tecnologia. É a palavra tecnologia. A gente precisa botar a tecnologia em prática aí, né? Em tudo. Tanto no aeromédico, quanto no pré-hospitalar, nos hospitais, utilização com parcimônia de inteligência artificial e a parte robótica. Para o CBMed, eu espero muita ciência. Tenho certeza que a gente vai aprender muito. E, claro, encontrar os amigos que faz tempo. É bom demais. E fazer aquele network fantástico aí. E, claro, é bom demais. Eu espero comer uma boa tainha, né? Vamos. Tainha vai ter que ter. É muito bom a gente pensar que a gente tem a possibilidade de encontrar pessoas que a gente admira, né? E com isso a gente ter a oportunidade de crescer ideias, de avançar, de crescer, de compartilhar, né? Porque a gente está, né, na emergência, a gente está no mesmo barco. Pessoal, muito obrigada meu fone caiu.
Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pelo tempo de vocês, obrigada a todos que assistiram. Depois a gente faz uns recortes adaptados ao Instagram. A gente vai deixar também links sobre a premiação da Euseli, links de trabalhos, de mestrados, links que a Euseli e o Nelson indicaram para leitura. E é isso. Falta pouco para a gente se encontrar pessoalmente. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Meninas, beijo, obrigado. Tchau, tchau, até a Beijo, próxima. tchau.